Boa tarde a todos. Em vista do prazo, vamos já dar início a esse novo painel, mesmo enquanto as pessoas vão aí tomando o seu cafezinho. O objetivo desse painel é discutir os efeitos do TPP para as exportações do Brasil, em termos de volume de exportações e em termos também de diversificação da pauta. Cortando a apresentação para a gente poder economizar tempo e indo direto para os nossos palestrantes, vou passar a palavra para a Renata fazer as apresentações. Já bota para falar. Boa tarde a todo mundo. Acho que a gente tem um grande desafio aqui, porque o nosso painel tem 4 ilustres palestrantes e a gente tem 1 hora para que todos possam falar e a gente ainda tenha tempo para perguntas e um pouco de debate. Então, vou ser muito breve. Temos aqui René Medrado, sócio do Pinheiro Neto Advogados. Temos o Dr. Carlos Braga, que é professor na Fundação Dom Cabral e tem uma experiência muito grande e um trabalho muito interessante na questão do TPP. Temos a professora Vera, que dispensa maiores apresentações aqui nesse fórum. E temos também o Everett Wakai, que é cônsul dos Estados Unidos e que também é especializado na área de comércio internacional e relacionamento com os parceiros na América Latina, e acho que ele vai poder falar. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o René, para que ele possa fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Obviamente que todos veem o desafio do advogado que está no painel falar sobre diversificação de pauta, especialmente quando os termos de referência do painel são específicos em que se busque a identificação de qual seria o impacto do TPP na pauta brasileira, buscando, obviamente, fazer exercícios econômicos. Eu não caí nessa tentação. Não caí nessa tentação, especialmente porque nós temos aqui economistas reconhecidos aqui no painel. Então, eu consegui vencer essa tentação. Mas eu vou fazer algumas ponderações, especialmente voltadas no capítulo sobre investimentos. Como nós sabemos, o TPP ele é um acordo plurilateral, tido como um dos mega-acordos. A literatura ela traz o acordo como sendo na linha do que até mesmo começou com a própria União Europeia, depois com o NAFTA, depois com o Mercosul, e, obviamente, que, passado o período em que se tentou, no final dos anos 90, até mesmo no começo dos anos 2000, em que se buscou colocar novos itens, novos temas na agenda da OMC, mas justamente pelo adensamento jurídico que já existia, pelas características da negociação de pacote único, single undertaking, obviamente, ou na realidade, a história mostra que houve um certo esfriamento das negociações e, mesmo que tenha tido algum avanço, é muito difícil conseguir verificar uma extensão dos temas da OMC para os tipos de tema que hoje o TPP abrange. Nós estamos falando de questões que incluem também investimentos, questões de tecnologia da informação, telecomunicações, competição, empresas estatais, propriedade intelectual, meio ambiente, trabalho e por aí afora. Então, obviamente que fica claro que, pelo adensamento jurídico, o adensamento dos temas na OMC, conjugado com a técnica de negociação de pacote fechado, houve uma certa dificuldade no prosseguimento das negociações da OMC e, obviamente, que os países buscaram estratégias alternativas, né? E aí o que se tem nada mais do que, com a fragmentação no comércio internacional, uma competição, eu diria,
pelos investimentos que estão aí apostos e que podem ser captados pelos diferentes países. Na realidade, é uma situação de competição, seja por blocos regionais, seja pelos países. E aí se insere o capítulo de investimentos. Nós temos hoje, no nosso país, nós sabemos que nós temos uma economia em baixa, um mercado interno com dificuldades, com baixa atividade, e nós temos um consenso hoje sobre a necessidade de expansão via exportações. Existe programa de exportação já em andamento, e, obviamente, que isso levaria a um aproveitamento da base industrial existente. Então, a exportação seria realizada por meio da indústria que já está instalada no país ou por meio da atração de novos investimentos que se voltariam à instalação de investimentos produtivos, mas aí voltados à exportação. Então, na realidade, o que eu vou procurar comentar é que os efeitos econômicos com o TTP, de certa forma, já são de alguma forma conhecidos, documentados. A professora Vera vai poder mostrar isso, todos os outros também vão poder comentar. Levam a uma queda potencial nas exportações existentes, mas existe um problema que é justamente a inibição na realização de novos investimentos no país, e isso tem como fator, eu não diria que apenas o capítulo de investimento seria o fator para esse efeito, mas, na realidade, até mesmo porque os investimentos eles ocorrem nos determinados países em vista de uma matriz de decisão decorrente da conjugação de vários fatores, que pode ser o mercado interno, pode ser as condições existentes em determinado país para que se leve à exportação, ou até mesmo as regras, o ambiente de negócios existente em determinado país que propicie esses investimentos. E aí, quando se pensa sobre as regras de investimento, que é um tema que tem de alguma forma aparecido, né? Todos sabem que as regras de investimento, os acordos de investimento foram negociados na década de 90, acabaram não sendo ratificados, e agora existe uma estratégia por parte do governo federal de implementar os acordos de cooperação, facilitação de investimentos. E o que nós precisamos verificar é se essa estratégia, de alguma forma, ela recebe algum tipo de inibição por parte dos acordos que já existem, especialmente do capítulo de investimentos do TPP. O que é que as regras de investimento do TPP apresentam, né? Nós temos regras que criam, reforçam uma rede de garantias e proteção e que se poderia chamar como new normal, né? Ou seja, diferente seria não tê-las. Ela atinge as regras de investimento, elas são amplas, elas prevêem tratamento nacional, embora indiquem a possibilidade de se fazer algum tipo de grandfathering de alguns setores por cada país. As regras, elas também, obviamente, como é conhecido, tem a regra também MFN, também de Most Favored Nation. Ela incorpora também os dispositivos de TRIMs, até mesmo quem lê o TPP, na realidade, tem várias sensações de déjà vu, porque, na realidade, várias das cláusulas elas são incorporadas pela OMC e verifica-se claramente uma preocupação por parte do TPP em incorporar as cláusulas, não mostrar que se trata de uma concorrência em relação à OMC, mas, na realidade, uma ampliação, daí sendo consistente para fins, sendo a OMC consistente, mas também adicionando regras às regras já previstas e adicionando capítulos não previstos na OMC. Então, em relação às regras de investimento, há a incorporação dos dispositivos de TRIMs, que, portanto, todos aqueles relacionados a conteúdo local, a dispositivos que poderiam levar a uma localização de investimentos, embora pudessem ser justificadas pelo artigo 20 do GATT, isso é interessante mencionar, e ela mantém ainda um conceito amplo de investimento que seria protegido. Então, diferentemente do nosso
nosso modelo da CFI, que tem uma restrição do investimento a ser protegido a investimentos de natureza produtiva, e ele varia de acordo com o tipo, de acordo com cada um dos acordos que foram firmados. O conceito de investimento no TPP ele é ainda amplo. Ainda se prevê algumas exceções para permitir espaço para políticas públicas. É um acordo que, de alguma forma, diz que nada naquele acordo deverá ser interpretado para se evitar a adoção de políticas em saúde ou medidas relacionadas a meio ambiente, mas, ainda assim, ele adiciona uma frase dizendo que "otherwise consistent with this chapter". Então, na realidade, é uma situação um pouco circular, porque ele diz que pode fazer, desde consistente comigo. Então, na realidade, a própria literatura que tem examinado as regras de investimento TPP, elas dizem que, na realidade, embora ele também tenha determinado uma certa restrição ao tipo de compensação ou à base da compensação, que seria expropriação, não apenas a direta, mas também a indireta, a literatura americana, o professor José Álvares e outros, dizendo que, na realidade, não parece que se tenha se afastado a possibilidade de se prever o pagamento de compensação no caso de frustração de expectativas do investidor em relação à atitude ou em relação à conduta do país receptor do investimento. Também se prevê compensação imediata. Também aí algumas questões que me parecem mais para consumo interno de consumo interno americano, que tratam mais da questão de déficit democrático, como transparência, audiências públicas, possibilidade de apresentação de amicus curiae, e, por fim, o capítulo também continua prevendo a cláusula de investor state. O capítulo, alguns fizeram uma análise até mesmo tipográfica, e chegaram à conclusão de que 82% do capítulo de investimentos do TPP é baseado no FTA, no acordo preferencial entre Brasil e Colômbia, entre Estados Unidos e Colômbia. Então, obviamente, nós temos uma situação de multiplicação do modelo bilateral dos acordos de investimento feitos pelos Estados Unidos, e agora essa multiplicação, essa proliferação do mesmo modelo, ela se faz no atacado. Então, ela justamente por sua incorporação no TPP, e isso levando à criação de uma massa crítica que me parece bastante preocupante, quando se pensa que o que o Brasil quer fazer, com o que o país quer fazer em relação aos acordos de investimento, é justamente criar uma massa crítica para tentar buscar criar uma alternativa de modelo aos clássicos BITs. Como eu comentei, as principais diferenças do modelo brasileiro são o conceito de investimento, restrito ao capital produtivo. Alguns deles eles variam bastante, ou até mesmo criam itens vinculando a necessidade o próprio a CFI com a Colômbia, ele trata sobre a necessidade de ter controle sobre os ativos produtivos, para que aquele investimento possa ser protegido pelo acordo. Também se determina que a compensação não pode ser imediata, mas sim de acordo com as regras do país, diferentemente da previsão geral, que é o pagamento de compensação imediata e de pronto. E, por fim, o modelo de arbitragem Estado-Estado, que obviamente, desassocia-se completamente, em termos de solução de disputas, de um modelo clássico que vem sendo e que foi incorporado no TPP. Então, o que nós temos hoje, e com isso concluo, é que existe uma corrida de criação de massa crítica, né, em que se leva a um poder gravitacional de atração de novos membros. O TPP, obviamente, ele é um acordo aberto, ele permite a adesão de outros, ele, de alguma forma, vai manter a possibilidade de outros países aderirem a ele, na medida que o façam o modelo, pelo menos em relação ao modelo de investimento, mas aí acoplado com todos
todos os outros requerimentos de uniformização de padrões e por aí afora que o acordo de TPP prevê, faz com que, se nós queremos ter um novo modelo implementado ou minimamente viável, a conclusão seria que nós precisamos correr para levar esse modelo da CFI para outros países assinarem. É isso. Muito obrigado, René. Passo imediatamente a palavra para o Everett. Obrigado. Acho que tem uma apresentação. Apresentação, cadê? Bom, muito obrigado pelo convite. E também gostaria de parabenizar o EBRAC pela organização desse evento, esse tema. Eu fiquei muito impressionado com o número de pessoas que estão aqui na sexta-feira a esta hora. Então, deve ser um tema muito importante. Muito bom. Eu sei que temos muito pouco tempo, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível e tenho que cortar alguns desses slides que tinha, mas como todo mundo sabe, o tema de TPP é muito grande e não dá para explicar tudo em 10 minutos. Então, vamos destacar alguns pontos importantes. Dá para... Como Não, avanço? Cadê a... Como avanço? Próximo, por favor. Quem roubou o controle? Foi você, Negrão? Será esse? Não, isso é meu. Não? É só assim. Nossa, eu pensei que isso... Qual é a... Ok. O que queria fazer é uma explicação panorâmica do TPP, rapidinho, o porquê, e dar um pouco de contexto, dar um exemplo dos benefícios para um setor industrial e, sobretudo, falar sobre as novidades desse acordo de livre comércio que muitos experts, muitos economistas, analistas sobre o comércio internacional falam de um acordo de livre comércio modelo do século XXI. Então, ok, só para dar o contexto, a região Ásia-Pacífico representa 40% do PIB mundial e 800 milhões de consumidores. E também tem uma taxa de alto crescimento econômico. Lá à direita vemos todos os países membros do TPP e vemos a taxa de crescimento, que é relativamente alto. Também é interessante saber que até 2030 se estima que a classe média da região da Ásia-Pacífica será 10 vezes maior do que a classe média americana. Aqui é importante saber que as exportações para essa região estão crescendo, que aumentaram as exportações de bens aumentaram em 59% desde 2009 e as exportações de serviços aumentaram em 35%. É importante saber que as exportações dos Estados Unidos para essa região representam 45% de todas as nossas exportações dos Estados Unidos. E 177 mil empresas americanas exportam para essa região. Esses são os membros. Só para destacar aqui que 5 países que são membros aqui, os Estados Unidos têm esses são novos acordos de livre comércio com 5 desses países, o que representa acesso a 5 novos mercados para os Estados Unidos. E dentro disso vamos ver que a maioria dessas exportações, a maioria dos produtos americanos serão isentos de tarifas de importação. Aqui podemos ver rapidinho por setor onde estamos agora com as taxas de tarifas de importações. Por setor, tomamos o exemplo do automotivo, vemos que o máximo taxa
nessa região é 75%, que é uma taxa bastante alta. Mas assim que o acordo entrar em vigor, já 98%, quase todos os produtos dos Estados Unidos serão isentos dessas tarifas de importações. Vemos, no caso de setor de saúde, que quase 100% dos produtos de saúde dos Estados Unidos serão isentos de tarifas de impostos. Aliás, falamos de 18 mil impostos de importações serão eliminadas graças a esse acordo para os produtos americanos. Então, falamos brevemente sobre os produtos automotivos. Como exemplo, os 5 países que falei, com os quais os Estados Unidos têm novos acordos, o Brunei, Vietnã, Japão, Nova Zelândia e a Malásia. Esses mercados total representam 2,4 bilhões de dólares de exportações americanas no setor automotivo. O que é importante aqui saber é cada ano os exportadores de produtos automotivos pagam 22 milhões de dólares de impostos de tarifas, entre aspas, ou seja, que tem até 22 milhões de dólares de tarifas de importações. Com esse novo, com o acordo de TPP, a maioria desses impostos serão eliminados e que podemos ver até o Japão como um exemplo, que 100% dos produtos automotivos serão isentos assim que o acordo entrar em vigor. Ok, essa eu acho que é o mais interessante, eu diria as novidades inovadoras. Isso parece um pouco redundante, mas eu queria destacar que quando falamos de um acordo modelo do século XXI, o ênfase é nas regras e os procedimentos de comércio internacional. E essas são 4 áreas onde eu vejo, 5, onde vejo pontos muito interessantes quanto às regras e aos procedimentos. Rapidamente, falando da coerência regulatória. Isso é importante porque essa é a primeira vez que coerência regulatória entra num capítulo de um acordo de livre comércio. O que quer dizer, rapidamente, é a coordenação e a comunicação dos reguladores para formular os regulamentos. Nos Estados Unidos, temos o OMB, o IRA, Office of Information and Regulatory Affairs, que faz parte da Casa Branca, que funciona como coordenador para coordenar todos os regulamentos, para assegurar que não tenha nenhum tipo de conflito, sobreposição, inconsistência. Também é importante aqui a participação do público ou dos stakeholders, partes interessadas. Outro elemento dentro da coerência regulatória nos Estados Unidos é também usa ou forma comitês industriais como assessores para entender quais podem ser os benefícios e também as consequências não intencionais de tal regulamento. Porque o governo sabe que não é expert, não pode saber tudo, e alavanca as experiências da iniciativa privada. Também é importante divulgar informações dos diferentes medidas regulatórias previstas no futuro. Barreiras técnicas ao comércio, aqui diria também a novidade aqui é esse conceito de tratamento nacional, ou seja, nos Estados Unidos, um produto pode ser testado e certificado nos Estados Unidos por uma entidade, um laboratório, entidade de certificação qualificada. E com essa certificação, os testes podem entrar em todos os mercados dos países membros.
O que é importante com isso é que quer dizer que podemos reduzir os custos e tempo para entrar. Parece algo técnico e não muito sexy, mas posso dizer que isso é um tema muito importante em causa de grandes barreiras. Outro tema importante para isso é estabelecimento dos compromissos dos setores específicos, que são dispositivos médicos, produtos farmacêuticos, cosméticos, produtos alimentícios, bebidas alcoólicas destiladas e também as tecnologias de informações. Também é uma novidade. Um ponto muito importante que eu diria que é muito estratégico é esse ponto de permitir às empresas americanas participarem na formulação das normas técnicas e também os regulamentos técnicos de outros países, membros do TPP. Eu diria muito estratégico, por quê? Porque isso permite uma aproximação entre as iniciativas privadas dos diferentes países para aumentar e estimular a integração econômica e industrial desses nos países. Eu diria que esse é um trabalho que eu faço aqui no Brasil com o governo brasileiro, porque estimamos que esse é um trabalho estratégico. Eu sei que já passei o tempo. Deixa-me ver só o que eu posso passar aqui. Empresas estatais. Ponto aqui clave é eliminar a concorrência desleal com o uso das empresas estatais. Pequenas e médias empresas, é importante aqui é que sabemos que as PMEs são o motor das economias desenvolvidas, inclusive os Estados Unidos. Então, queria criar um capítulo novo para poder para deixar as empresas PMEs aproveitar desse acordo e basicamente dar informações a essas PMEs e também para entender todas as regras e como exportar e também estabelecer um comitê para ajudar as empresas a exportar. Comércio eletrônico também é um tema estratégico. Diria que os Estados Unidos, em 2014, exportou 400 bilhões de dólares de produtos digitais. Então, é uma área estratégica para os Estados Unidos. Mas, basicamente, o que quer dizer? Quer dizer que internet livre e segura. E como vamos fazer isso? Aplicando as melhores práticas e políticas de cibersegurança, privacidade e proteção do consumidor, não permitir a localização forçada de dados, ou seja, os data centers, também garantir o livre fluxo de dados entre as fronteiras e proteger os códigos-fontes das empresas. Meio ambiente e trabalho é também uma novidade, porque o vigor, a importância e as disposições para poder aplicar essas regras são bem estipulados e desenvolvidos. Com isso, eu vou encerrar. Muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado pela colaboração. Uma informação brevíssima, só para fazer um contraste: os países do TPP representam cerca de 1/4 das exportações do Brasil. Então, são bastante relevantes. E a pauta que a gente tem com os países do TPP é um pouquinho mais rica, mais sofisticada do que a média. Então, esse bom humor dos Estados Unidos se reflete na medida inversa, né, para a nossa economia aqui. Mas passo diretamente a palavra para a professora Vera. Vamos lá, tem um slide. Pronto. Diante da pressão do tempo, eu resolvi que eu não vou apresentar o que eu ia pensar, mas pelo menos guardei um slide para vocês. Eu posso dizer que desde 92 eu briguei muito para o C do IBRAC, que era consumo, virar comércio internacional.
E aqui eu quero mostrar um novo mundo para os dampeiros, já que nós temos aqui tantos especialistas em dumping. O que está acontecendo no mundo de hoje? Tá? Você não pode mais entender... Quem manda no comércio? É a OMC? Ótimo. Vocês já entendem o suficiente disso. Só que o mundo não pode ser visto somente via comércio. Você tem que interligar comércio com money, com FMI. Você sabe muito bem como eu briguei por conta do tema câmbio. Depois você vai descobrir que é impossível pensar em comércio sem pensar em investimento. Quem é que manda em investimento? Não tem organização nenhuma, devia ter. Você tem 3.000 BITs, né, os bilaterals. Você tem o ICSID, que tenta ser um painel, uma solução de controvérsia, mas a arbitragem é diferente. E atenção, entra o TPP em cena. Ele realmente é o primeiro grande acordo de investimento que você tem num âmbito maior. Depois, quem é que também manda no mundo? A área de finanças. Essa área ninguém manda em ninguém, né? Os bancos centrais é que mandam, o Banco da Basileia finge que manda, e você tem agora o Stability Board, que tenta botar um pouco de ordem no terreno. Veja agora o mundo do lado de cá, a parte de sustentabilidade e direitos humanos, vocês veem a explosão que você tem hoje de padrões privados de sustentabilidade. Ambiente e quem é que manda também é um mundo meio desmandado, mas enfim. E você tem um mundo que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, que é o CDE, que é a dona desse mundo. Aí eu discuto muito o fato do Brasil não estar dentro da OCDE. A OCDE está mexendo com uma verdadeira bomba relógio, que é chamada toda a parte de Tax and Trade. Vocês estão sabendo do BEPS, que é o Base Enhanced Stability Profit Shifting, que é como as multinacionais escondem o seu lucro, e, para mim, isso é subsídio na veia, portanto, eu estou me enterrando nesta área, porque tem tudo a ver com o comércio internacional. Mais importante ainda é que a OCDE é um órgão que, desde 2005, está mexendo com um negócio estranhíssimo, que eu estou há 30 anos em comércio internacional, nunca ouvi falar, que é que coisa é essa chamada coerência e convergência regulatória. Não estava no meu vocabulário e eu fui saber o que é. E é um mundo novo que temos que enterrar de cabeça. E, de novo, aí vocês perguntam, bom, desenvolvimento aparece em algum lugar nesse mundo todo, e aí eu botei exatamente no meio dessa minha rosácea, eu botei coerência e convergência regulatória. Esta é a grande nova alma do comércio internacional. Essa é a nova plataforma de comércio internacional. Não dá para entender ser só de comércio e de dumping, minha gente. Os advogados têm que ter essa estrutura de consultoria que vocês têm que dar para a empresa. E aí eu falo, o que tem a ver com o TPP, com isso tudo? O TPP aparece pela primeira vez claramente todas essas regras novas que estão aparecendo no comércio internacional. E aí eu dizia assim, mas o que é coerência? E quando o Everett fala, parece tão calmo, né? Não é nada disso, nós estamos falando de dominância, gente. A nova dominância não é mais tarifa baixa ou não tarifa baixa, nós estamos falando de quem é que vai exportar ou investir, é aquele que tem, gente, padrões, estándares que começam a falar entre uns e outros países. Quer dizer, o Brasil sempre teve toda a sua parte de barreira técnica, fitossanitária, criando jabuticabas para o Brasil se isolar e se proteger. Esse modelo faliu. E nós temos que passar para um novo modelo, que é se dialogar com o resto do mundo. E é aí que você vai entender o que é coerência e convergência. Não é nada leve, como o Everett falou, não. Coerência é o seguinte, 12 países, todos vão ter que ter um OIRA. Quer dizer, todos os países vão ter que ter um órgão forte de coerência regulatória. Que raio é esse? Todo mundo vai ter, não pode, dentro do próprio país, ter órgãos, agências reguladoras que se matam porque cada um quer ter uma burocracia mais poderosa que a outra. Ordem na casa e está na Casa Branca, ainda por cima. Ele está transplantando esse modelo para os outros 12 países, e o que o Everett não falou, que é o mais importante, é que vai ter um comitê de coordenação dessas coerências, desses órgãos de coerência, e que vão exatamente, como eu digo, uma transparência intrusiva, porque você vai ter que dividir com esses 12 toda a informação da regulação que você está fazendo. É o genial da história. E que, se vocês forem olhar para TBT e SPS com esses olhos, vocês vão entender diferente de TBT e SPS. O que se está se fazendo é
um modelo para que TBT e SPS, que são barreiras clássicas de comércio internacional, sejam conversadas, a transparência seja maior e você possa, como ele falou, exportar sem ter que fazer a certificação no país e voltar, etc. e tal. Senhores, com o mundo onde tarifa cada vez está menos importante, coerência e convergência dessas regras de TBT, SPS, e que eu falo, padrão privado também, que está lá padrão privado dentro, é incrível, padrão privado, que os Estados Unidos nunca quis negociar na OMC, está lá muito bem claro que o país é responsável pelo padrão privado de sustentabilidade, sim, senhor. Bom, o resultado é essa visão de mundo de coerência e convergência, e aí tem a parte, então, de convergência que você vê aparecer nos outros capítulos, que chamam de cooperação. Dizem as más línguas que a palavra convergência os europeus não quiseram, porque eles dizem que jamais vão aceitar os padrões dos Estados Unidos, que são muito baixos para o nível de consumo europeu. Isso foi o europeu que me contou. Mas, enfim, é um novo... Quer dizer, nós estamos ainda numa fase de início de coerência de órgãos, um trabalho que foi começado antes já com o projeto ProReg, e agora a ideia é você passar, estender isso para poder dialogar. Você só vai ter o diálogo com outros países, só vai poder exportar para outros países se essas regras conversam. E a palavra mais importante nessa conversação, nesse diálogo, chama-se equivalência. Aqueles 9 setores, que o Everett falou, que são separados, que vão discutir separado em TBT, são os mais automóveis, a parte toda de cosméticos, são extremamente órgãos, setores sensíveis, e que eles vão sentar e fazer regras que não podem ser iguais. Esqueçam a palavra harmonização, que está no Mercosul, que está na Europa, que é de cima para baixo. Agora você vai ter que descobrir modelos de equivalência entre eles. Tá? Equivalência é aquela história, se não mata a tua criança, não mata a minha, então eu como e você também come. Pronto. Para os meus 3 minutos finais. Por incrível que pareça, outros temas... Bom, isso para encerrar, gente, que o TBT foi a grande descoberta que o mundo se fala. E essa governança internacional é fundamental para entender. Tá? Serviços, não dá para você pensar de forma diferente. Tá? Pontos do TPP que eu fiquei fascinante. Bom, lá, a Getúlio Vargas está fazendo, no Centro, está se matando de trabalhar, semana que vem, espero que esteja pronto, 400 páginas de TPP. Tá? Nós pegamos o acordo, pegamos os estudos do Peterson Institute, o professor Lucas está fazendo todas as simulações, o que é óbvio, né, gente? Adivinha se o TPP vai passar em pratos limpos? Não. Os custos para o PIB brasileiro, sim. Os custos de comércio, de exportação e importação, sim. Setores vão ser afetados, sim. Vão ser os setores afetados justamente que estão exportando para Japão, por exemplo, ou na área de têxtil, a parte de agrobusiness. Tudo isso vai ser afetado, porque eles vão comprar ou da Austrália ou dos Estados Unidos, a parte de mineração, é evidente. Né? E aí o que é mais fascinante? Todo mundo sabe que eu adoro outro assunto chamado regra de origem. Tá? E os Estados Unidos passou todo o meu tempo, desde que eu me conheço de gente, de 95, os Estados Unidos batia na OMC, não aceita o valor adicionado, isso é um absurdo, porque a experiência americana é péssima, e não deixou a gente fechar um acordo da OMC de regras de origem. Qual é a minha surpresa, doutor Everett? Que eu abro regra de origem e, a partir de plástico, senhores, é tudo baseado em valor adicionado, 3 critérios absolutamente que não dão o mesmo número. Se você enfiar câmbio ainda, você não vai ter clareza em regra de origem nenhuma. Então, preparem-se, voltou regra de origem com valor adicionado mesmo. E aí, só que é mais baixo. Né? Outra regra de origem fantástica é de têxtil, né? Que o setor têxtil está adorando, que é o 3 saltos, né? O Yard Forward, que vai dar uma briga danada, que a Europa não consegue nunca pensar nisso. Eu quero ver o que vocês vão fazer com o TTIP. Outro ponto importante que eu não posso deixar de mencionar é o de câmbio. Né? Todo mundo sabe que câmbio é um assunto importante para o TPP, e como a gente, com a professora Luísa, como a gente andou se divertindo com esse tema. O resultado é que tinha uma side letter que, quando eu li, eu quase chorei. Falei, puxa, só isso?
Quer dizer, um side letter que dizia que todo mundo ia fazer os melhores esforços para ter uma macroeconomia estabilizada. E aí eu fui descobrir, com a ajuda do professor Bergsten, do Peterson Institute, que aquela carta que parecia tão sem graça, junto com a lei americana, que tem que simplesmente os países que não passarem por 3 testes, eles poderão perder as preferências de qualquer acordo com os Estados Unidos. Então, tem que ser lido exatamente a side letter com essa a regra interna de câmbio. E o último ponto, que é fantástico, é corrupção, anticorrupção, que é a primeira vez na vida que eu vejo um acordo que tenha anticorrupção e que simplesmente vai mexer com a aduana, vai mexer com compras públicas, vai mexer com todas as áreas onde você pode ter influência do operador ou da própria burocracia. Bom, para encerrar, que está lá o vermelhão piscando, o que eu queria dizer para os senhores? Primeiro, a parte dos impactos econômicos do TPP, do Brasil casar com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, com etc. e tal, a Getúlio está fazendo, continua fazendo, e vai estar no site da Getúlio. Acho que na próxima semana, quem foi no meu seminário recebe isso e vai estar lá no site. Tá? O outro ponto que eu queria contar para os senhores é que eu vou tentar montar um curso baseado nessa governança em agosto, setembro, na Getúlio. Qualquer escritório vai ser junto com o IBRAC, e aí os escritórios que quiserem mandar crianças novas, por favor, será bem-vindo. E o último ponto era para contar uma grande novidade, que eu digo nada que um dia você chegar lá, vou começar agora a fazer o projeto da minha vida, que é, eu só falo em coerência e convergência, um projeto que vai ser feito junto com a CAMEX, que justamente de coerência regulatória, que vai ser identificar conflitos, imagine eu, né, estabelecendo, consultando os setores privados, analisando o mandato das agências regulatórias, é um pouco esse exercício de coerência. O que tem de conflito que entrava a exportação e importação brasileira, certo? E depois, se você tem órgãos que não se falam entre brasileiros, não se entendem em português, como é que você quer dialogar com os Estados Unidos e com a Europa? E eu encerro dizendo, senhores, hoje a dominação econômica se faz pelas regras. Na hora que você no Brasil não tem que... Veja a loucura, essa é a última mensagem. O Brasil, porque é grande, usou TBT, SPS, para proteger o seu mercado interno. Então, caíram as tarifas, estão caindo, estão aparecendo as loucuras de TBT e SPS, basta falar um exemplo. O plug brasileiro, que não existe no mundo inteiro, igual. Foi feito para proteger a indústria eletrônica, só que agora não funciona mais, certo? Qual é o resultado, gente? Se o Brasil quer exportar, tem que mudar este mundo. Senhores empresários, não pode mais se esconder no Inmetro e na Anvisa e no mapa. Vai ter que dizer qual é a regra que está lá fora e que eu tenho que exportar. Esse diálogo de o Brasil está fechado e está criando suas regras próprias precisa acabar e você precisa conversar com os seus maiores exportadores. No meu mundo de presidente do Comitê de Barreiras Técnicas Regulatórias do Inmetro, eu tenho descoberto o seguinte, o Brasil segue muito pouco padrões internacionais, tá? O Brasil sempre se fechou e agora, na hora, vai ter que seguir basicamente 2 modelos. O modelo dos Estados Unidos de padrão ou da Europa. Eu já perguntei para o chinês, ele falou para mim, a gente, Vera, segue os 2, porque a gente pode produzir para os 2, exportar para os 2 do mesmo jeito. O Brasil não pode se dar esse luxo. Quer dizer, nós temos que descer a camada do comércio internacional, esquece a fronteira e vai para dentro, vai ver como as regras são feitas no Brasil e como cada... Gente, é uma loucura. Como é que é a regra da tomada, como é que é a regra do automóvel, como é que você tem e vai conversar com esses setores. E aí, sim, entrar nesse modelo é mais importante para mim. Você fazer um acordo de reconhecimento mútuo do que ficar negociando 10 anos de tarifa, como a gente fez com a União Europeia. Me dá 5 acordos de reconhecimento mútuo, como eu digo para os meus amigos do Itamaraty, é mais importante que 10 anos de tarifas que vocês estão negociando. Muito obrigada. Obrigada, professora Vera. Eu vou passar a palavra para o doutor Carlos Braga. Muito obrigado. Agradeço aos IBRAC, aos organizadores do painel. É um prazer estar aqui. Eu tenho boas e más notícias. As más notícias é que eu
Aliás, foi no seminário da Vera. Eu contraí a peste negra. E, por causa disso, a minha garganta... Eu não estou mais contagioso, mas... Bem, e as boas notícias é que, exatamente por isso, eu vou falar muito pouco. E, como é uma sexta-feira, como o Everett falou, e nós estamos já no final da tarde, eu vou organizar meus comentários em termos de 3 temas: Shakespeare, cerveja e realidade. Bem, antes de chegar a Shakespeare, uma pergunta muito simples. O TPP, is it a big deal? E a resposta é óbvia, como quase tudo na vida. A resposta, em bom inglês, é yo, uma combinação de yes and no. Por uma razão muito simples. Primeiro, vamos ver se ele vai ser ratificado. Nesse momento, e eu sinto a dor dos eleitores americanos, eu imagino que a candidata democrata, o que ela tem dito a respeito do TPP, é influenciado por uma campanha eleitoral e pelo clima com relação ao comércio internacional em muitos países desenvolvidos, não apenas nos Estados Unidos. Mas, se você acreditar 10% do que o candidato republicano, o presumptive candidato republicano está dizendo, ele não será ratificado. Então, tem primeiro essa questão. Mas, mesmo que não seja ratificado, ele certamente pode ser caracterizado, e, aliás, foi a ex-secretária Hillary Clinton, na época eu estava, inclusive, numa reunião, na época eu era diretor da Europa, do Banco Mundial, em que ela falou isso, em que ela se referia ao TPP como o gold standard. Como o Everett mencionou, é o padrão novo para o século XXI. E eu concordo que tem vários aspectos que, certamente, a gente poderia caracterizar como gold standard. Mas aí, me levando a Shakespeare, e a pergunta que foi colocada para o painel, quais são as implicações para uma economia como o Brasil? Então, vamos assumir que mais cedo ou mais tarde ele vai ser ratificado, e mesmo que ele não seja ratificado, vai influenciar, certamente, atitudes, por exemplo, na área de investimento, do futuro de negociações comerciais. Uma coisa que eu gosto sempre de mencionar, e há 2 semanas atrás eu lancei na OMC, junto com o colega Bernard Hockman, esse livro, onde nós discutimos exatamente o futuro do sistema comercial multilateral de comércio, e um ponto que já foi feito aqui pelo René, que é importante a gente manter na cabeça, que, na realidade, o TPP importa muitos aspectos das regras multilaterais. Complementa, vai além, mas, como foi mencionado com respeito ao capítulo de investimento, vis-à-vis TRIMS, se você olhar toda a questão de fishing subsidies, é basicamente o que foi já, de certa forma, acertado no contexto da OMC. E também várias áreas, você vê a jurisprudência de dispute settlement, são coisas que estão agora sendo incorporadas à TPP. Agora, vai além, sem dúvida nenhuma, e já foi mencionado aqui, áreas como corrupção, áreas como empresas estatais, etc. Então, a questão, e aí vem Shakespeare, qual é o impacto no Brasil? Bem, eu, na minha vida, eu sou economista, ninguém é perfeito, fazia muitos modelos computer general equilibrium quando estava no Banco Mundial, fiz, na época, os modelos iniciais que foram utilizados pelo Banco Mundial, não apenas eu, toda a equipe. No NAFTA, por exemplo, implicações para o resto do mundo, inclusive Brasil. E, certamente, eu estou esperando com grande ansiedade os resultados aí da FGV, que eu tenho certeza vão ser muito interessantes. Mas uma palavra de cuidado, né? Quando o economista diz que o impacto de desvio de comércio vai ser 30,5 milhões de dólares para o Brasil, esse 0,5 é só para ilustrar que economista tem senso de humor.
porque esses modelos, naturalmente, são apenas indicativos. Eles são importantes, eles nos ajudam a pensar sobre o que vai acontecer, mas têm que ser tomados com um grão de sal. Então, a primeira pergunta que me foi colocada do painel, né, mais especificamente, qual a estimativa do impacto para o volume de exportações do Brasil a curto prazo? Na minha interpretação, curto prazo é os próximos 12 meses. A minha interpretação é zero, zilch, em termos de desvio de comércio. Simplesmente porque a ratificação não vai acontecer no próximo ano. Tão simples quanto isso, na melhor das hipóteses. Agora, a médio prazo, e aí vem exatamente a questão dos países que estão envolvidos no TPP e que são países importantes em termos de mercados exportadores para o Brasil, basta lembrar, tem os Estados Unidos, segundo maior mercado para a gente, não estou contando a Europa como um todo, Japão, quinto, Chile, México, que estão ali, vamos dizer, como parceiros comerciais importantes, e, sem dúvida nenhuma, nesses países pode ocorrer desvio de comércio. Mas, se há uma área que eu tenho muito mais preocupação, está associado com o que tanto a Vera como o René mencionaram, que é exatamente a questão da coerência regulatória e, particularmente, implicações, por exemplo, para desvio de investimento. Isso, sim, eu acredito que, se o TPP se tornar uma realidade, né, e aí vem o segundo aspecto, que é o aspecto do brand, que é o aspecto da cerveja, né? O brand é muito forte. Quando as pessoas me perguntam, hoje eu dou aula em escolas de comércio, no IMD, na Suíça e aqui no Brasil, na Fundação Dom Cabral, quando as pessoas me perguntam como é que você explica brand, eu sempre conto a história dos 3 CEOs de grandes companhias de cerveja, Heineken, Budweiser e Guinness, que vão a um pub. O cara da Heineken pede por uma Heineken. O cara do Budweiser ask for um Budweiser. E o cara da Guinness pede limonada. Aí os outros 2 perguntam, como é que pode? Você não vai beber com a gente? Aí o cara do Guinness fala, vocês não estão bebendo cerveja, então também não vou beber cerveja. Então, essa é a questão. O TPP é um brand muito forte e isso vai influenciar como outros países vão olhar para, vamos dizer, a questão de decisões de investimento, as questões de impacto sobre global value chains. E aí vem uma outra questão aí que foi colocada, né, sobre a importância para o Brasil em termos de maior participação em global value chains. Bem, a resposta aí é muito simples, não é a TPP, a gente tem que fazer, é a realidade, a gente tem que fazer o trabalho de casa, né? Quer dizer, se a gente olha qual empresa brasileira globalizada que está realmente integrada em global value chains? Eu, antes de ser economista, era engenheiro, me estudei no ITA, então tenho muitos colegas na Embraer. Ora, sem dúvida nenhuma, a Embraer é o melhor exemplo de empresa globalizada brasileira. Você pergunta, e qual é o conteúdo de importações num avião típico da Embraer? Em termos de valor, é coisa de 60% a 70% para mais. Tá? E como é que a Embraer pode operar num país como o Brasil? É o que o pessoal me pergunta lá fora. Bem, tem o Blue Lane, tem tratamento especial para a Embraer. A Embraer me diz, executivos da Embraer, que chega o material em Viracopos e em 6 horas está desembaraçado. Quer dizer, o Brasil é melhor do que Singapura. Agora, vai perguntar para a companhia típica brasileira, o Brasil é pior que Angola. Então, é esse o trabalho de casa que a gente tem que fazer, não é tarifa, não. É toda a desregulamentação e liberalização de comércio. Aí sim a gente pode jogar o jogo de global value chains. Agora, é brincadeira pegar e falar que o TPP vai afetar ou não global value chains. O que vai afetar é a nossa política maluca, que não permite, a não ser que você seja amigo do rei, participar em global value chains. Então, esse é o aspecto de realidade, né? Isso tudo só para dizer que, sim, há condições
de atuar muito mais efetivamente em termos de política externa e política de comércio exterior, que a TPP é uma realidade do ponto de vista de brand, provavelmente vai se tornar uma realidade em termos de implementação, mas vai demorar um pouco. Isso tudo só para dizer, meu tempo esgotou, eu, na realidade, ia até, no início, simplesmente adotar o que eu chamo o Danny Kaye Gambit. O Danny Kaye, uma vez, foi a uma conferência das Nações Unidas, antes dele, o embaixador da Índia fez um discurso brilhante. Então, quando ele veio ao pódio, ele simplesmente disse: eu escrevi aquele discurso. Então, basicamente, eu concordo com a maioria das coisas que foram ditas aqui, com os caveates que eu acabei de acrescentar. Muito obrigado. Como o Carlos falou mal do Getúlio, tem direito de 1 minuto de resposta. Vamos lá. Eu também não acredito em modelos, Carlos, mas que é quando você faz a modelagem e você coloca perguntas e as respostas vêm como aquilo que a tua intuição de quem está há muito tempo no comércio bate, é uma delícia, né? E a intuição é aquela história, é melhor o acordo com os Estados Unidos, é mais balanceado, o acordo com a Europa só vai ser positivo realmente se tiver um acordo com a agricultura, e assim vai. E outra coisa, gente, o TPP, não importa, não precisa ser assinado, não precisa entrar em vigor, ele já entrou em vigor. Vejam o acordo que o Brasil fez com o Peru. Senhores, o TPP já entrou em vigor. Já está afetando. Vigor, o que eu falo é no mundo. Já é o novo padrão, já é o novo estándar de modelos. Por que se não fizer, gente? E o México, vocês acham que vão fazer o acordo que com o Brasil? Tem que ser o tipo do modelão de TPP, porque senão o desvio de comércio é brutal e todo mundo sai perdendo. Era a resposta que eu tinha para o professor Carlos. Só um footnote. Eu não critiquei a GV. Eu critiquei modelos de computer general equilibrium. Eu uso mais, e apenas disse que eles têm que ser tratados com cuidado, mesmo quando eles batem com as suas percepções. Sem dúvida, acho que a nossa visão de economista é coerente nesse sentido. Os modelos ajudam, eles precisam ser feitos, mas você não pode tomá-lo pelo valor de face como se fosse uma bola de cristal que vai dar todas as respostas do mundo. Agradeço muitíssimo a apresentação de todos. Temos ainda um pouquinho de tempo para perguntas da plateia. Já temos lá um... O pai do câmbio vai se manifestar. A minha pergunta é para o representante norte-americano, Everett. Sabemos todos que o TPP está com problemas de ratificação no Congresso americano, mas sabe-se também que não é todo o texto, são pontos específicos. Eu soube hoje pelo Inside US Trade que, pelo menos a parte de DERA, localização de DERA, parece estar resolvido segundo o Deputy USTR. Você poderia elaborar quais são os outros pontos que ainda precisam ser resolvidos? Infelizmente, eu não estou ciente de todos os detalhes de quais têm que ser resolvidos nesse momento. Essa fica mais justamente com o representante do USTR. Eu sou representante do governo americano, mas trabalho para funcionário do Departamento do Comércio. Então, temos que deixar essas questões para o USTR. Pergunta no café. Mais alguma pergunta? 10 minutos de café e a gente retoma o próximo em 10 minutos e 1. Então, agradeço muito a presença de todos os nossos panelistas. Peço desculpa por ter apressado o momento, né? Palestras via Twitter. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos para um café de 10 minutinhos, só para molhar o bico, e voltamos aqui para a última mesa.